Olá, esse é um vídeo com recomendações pré e pós-operatórias para sua cirurgia. Eu queria que você assistisse ele com bastante atenção e reassistisse quantas vezes fossem necessárias até que todas as suas dúvidas estejam esclarecidas. Estou à disposição, pode entrar em contato comigo, você tem meu telefone se for necessário, mas a maioria dos seus questionamentos deve ser respondido aqui nessas orientações. É isso aí, vamos começar. Claro, esse vídeo ele foi feito especialmente para os pacientes que estão sendo submetidos à rinoceptoplastia, ou seja, cirurgia plástica e funcional do nariz. Porventura você está assistindo esse vídeo, mas foi submetido à cirurgia tradicional de septoplastia, você também pode seguir essas recomendações, só não precisa se preocupar em relação às recomendações acerca do curativo nasal, porque no seu caso você não tem curativo, acerca dos roxos do nariz, do inchaço, porque isso não vai acontecer na cirurgia de septo tradicional, e acerca dos cuidados com pontos nasais, porque a cirurgia de septo simples ela não envolve nenhum corte externo. Fora isso, todas as outras recomendações também são válidas para a cirurgia de septo tradicional, e o tempo de recuperação de ambas é exatamente o mesmo, então você pode seguir as orientações aqui que você vai estar bem servido. Bom, nas 48 horas que antecedem a cirurgia, preciso que você dê início às medicações que te foram prescritas, tem 2 medicações ou 3 na sua receita pré-operatória, voltadas para evitar sangramento, para desinchar o nariz. Você pode iniciar ela 2 dias antes de começar a cirurgia, ok? No dia que antecede a cirurgia, preciso que você esteja de jejum de 8 horas sem alimento e sem líquido. Alguns hospitais solicitam que você faça ingestão de uma pequena quantidade de água de coco até 4 horas antes da cirurgia, mas isso é uma conduta específica de alguns anestesistas e alguns hospitais. Eu vou deixar essa orientação a cargo deles. Se ninguém te avisar nada, a princípio são 8 horas sem ingerir nada antes da cirurgia. Antes de tudo, eu queria pedir para você ficar tranquilo, sossegado, dentro do possível, claro. Hoje é um dos dias mais importantes da sua vida e é normal que isso gere grande expectativa. Afinal, não é todos os dias que se faz uma cirurgia desse patamar que pode mudar a sua vida. Mas para nós isso é uma rotina, graças a Deus. Esse tipo de procedimento feito por nós todos os dias há vários anos. É algo que a gente está extremamente acostumado a lidar, inclusive com as adversidades quando elas ocorrem. E graças a Deus, com uma grande, imensa, esmagadora maioria de resultados satisfatórios. Então, fique em paz, nós estamos aqui para cuidar bem de você, como paciente, como ser humano, e eu consigo te garantir que eu vou me dedicar totalmente a você por todas essas horas que vou estar à sua disposição ali no centro cirúrgico e também durante todo o pós-operatório. Sua rinoplastia deve ter uma duração média de 5 a 6 horas, é o que dura em média, tá? Às vezes um pouquinho mais rápido e às vezes pode durar um pouquinho mais. Porém, tem uma meia hora anterior à cirurgia em que você vai estar sendo anestesiado e uns 30 a 40 minutos no pós-operatório, quando você está acordando a anestesia. Então, o tempo global de cirurgia gira em torno de 7 a 8 horas. Mais o tempo que você fica em observação na recuperação anestésica, que em geral dura por volta de 1 a 2 horas. Durante esse período, o seu acompanhante vai estar longe de você, então é importante que ele fique tranquilo e tenha ciência de que você não vai estar no quarto durante pelo menos 10 a 11 horas aí, é o tempo total que vai transcorrer esse processo operatório. A princípio, essa é uma cirurgia que você deve ir embora no mesmo dia para casa, então não espero que você fique internado. A não ser que sua cirurgia termine muito tarde, se a gente terminar depois das 7 horas da noite, em geral eu peço que os pacientes permaneçam internados por um dia, recebam alta no dia seguinte, mas por protocolo de alta do hospital. Sua cirurgia não tem tampão, sua cirurgia tem um splint nasal. Um splint é uma espécie de uma plaquinha de silicone que fica por dentro do nariz. Na maioria das vezes a gente usa um splint com cânula, vou deixar um desenho aí na tela para vocês darem uma olhadinha. Ele vai ser removido no consultório com 4 a 5 dias depois da cirurgia, tá? A remoção dele não dói nada, pode confiar em mim, fique tranquilo, é bem sossegada. E ele serve para evitar aderências dentro do seu nariz, facilitar a cicatrização e evitar sangramento. A cânula, ela permite que você respire, okay? Mas muitas vezes essa cânula pode ficar entupida. Por mais que a cânula esteja lá e essa seja a ideia do dispositivo, ela pode se entupir com coágulos de sangue. Eu vou te ensinar como faz para desentupir eles daqui a pouquinho no vídeo. Então fica aí. Existe um curativo sobre o seu nariz, plástico, que está aqui por cima, chamado de termoplástico, ou aquaplast. Esse é um curativo termomoldável, ou seja, se alguma coisa quente cai em cima dele, ou líquido de modo geral, ele pode derreter e sair do lugar. Então muito cuidado com esse curativo preciso
que você não molhe ele durante o período que você estiver utilizando. Sei que nos primeiros dias vai ser estranho, mas em geral, no final do período de uso do curativo, você já vai estar bem acostumado a tomar suas atividades diárias sem estragar esse curativo. Especialmente a primeira semana é essencial que ele fique seco, tá? Então muito cuidado na hora de tomar banho, cabeça para trás, no chuveiro, se puder lavar o cabelo no salão, melhor ainda. Cuidado ao lavar o rosto, para que esse termoplástico ele não seja molhado e a gente não tenha que voltar ao consultório para refazer esse curativo. Inchaço pós-operatório é absolutamente normal, eu espero que o seu nariz esteja inchado mesmo, e o pico do edema, do inchaço, vai acontecer por volta de 7 a 10 dias. Então não precisa ficar assustado, o seu nariz realmente vai inchar, e isso é totalmente esperado. Estranho é quando ele não se incha, ok? A gente pode reduzir bastante esse edema de duas maneiras, então anota aí. Primeira delas, gelo na face 72 horas seguidas depois da cirurgia. É seguidas mesmo, tá? Então gelo aqui dos dois lados, saquinho de gelo, de preferência coberto aí por uma toalhinha, mas pode deixar o gelo o tempo inteiro na face, tirar só quando tiver ardendo a pele. De novo, muito gelo, tá? Isso é essencial, vai reduzir bastante o seu tempo de recuperação pós-operatório. Segundo detalhe, cabeceira elevada e dormir com 2 ou 3 travesseiros em casa, muito importante, para que o sangue desça para o restante do corpo, não fique acumulado na cabeça, isso vai fazer você inchar menos. E tem mais um detalhe também, não quero você de cama em casa, deitado, parado, como se tivesse se acidentado, tá? Essa é uma cirurgia numa região muito pequena, ela não limita a sua atividade de rotina em casa, então eu gostaria que você estivesse andando, fazendo atividades leves, claro, sem pegar peso, sem fazer esforço, sem subir muita escada, mas eu não quero você de cama, isso é muito importante para ativar a circulação linfática e favorecer a recuperação pós-operatória. Com a técnica cirúrgica atual de full open, dificilmente os pacientes ficam roxos debaixo dos olhos, mas pode acontecer em alguns casos. Se acontecer, você não se preocupe, mantenha os cuidados com gelo, evite tomar sol para não manchar a pele nessa região, e uma semana esses roxinhos devem desaparecer. Em relação à hidratação, eu preciso que você beba 3 a 4 litros de água todos os dias, isso é muito importante. 3 a 4 litros é bastante, viu? Tenta mensurar isso. O ideal é que sua urina saia bem clarinha, quase transparente quando você for ao banheiro. Em relação à dieta após a cirurgia nasal, não tem nenhuma restrição específica, porém, talvez nos primeiros 2 a 3 dias depois da cirurgia, você queira se alimentar com uma dieta um pouco mais leve, um pouco mais branda e preferencialmente fria. Nos dias que a gente está fazendo gelo na face, como eu expliquei anteriormente para vocês, o gelo vai na frente e a gente pode fazer gelo por dentro, que é basicamente tomar sorvete, açaí, gelatina e coisas bem frias. Isso ajuda a resfriar os vasos do nariz também. Então, caso você queira favorecer ainda mais a cicatrização, tomar bastante coisa gelada nos primeiros 3 dias pode nos ajudar. A respeito do seu afastamento, eu preciso que você esteja 7 a 10 dias longe do trabalho, 3 semanas longe das atividades físicas, 1 mês sem viajar. E aí só na hora de dormir, preciso que você durma com 2 a 3 travesseiros, cabeceira mais elevada, e muito cuidado na hora de dormir para não rolar por cima do seu nariz e não correr o risco de traumatizar ele. Então esse é um detalhe importante, tenta ficar no cantinho do travesseiro, se você for virar um pouquinho o seu rosto de lado. Muita atenção, às vezes acidentes acontecem durante o sono. Você deve evitar o uso de óculos de sol durante 6 semanas. E também óculos de grau, dentro do possível. Isso pode marcar sua pele aqui em cima e prejudicar a cicatrização dos ossos nasais. Bom, uma dica que eu dou é você adaptar o óculos por cima do termoplástico que eu vou deixar no seu nariz, e aí você pode usar seus óculos à vontade. Se eles não couberem em cima do termoplástico, então realmente você não pode usar, e eu sugiro que você use lente de contato se a correção ocular for imprescindível para você. Maquiagem pode ser usada a partir de 14 dias depois da cirurgia, e protetor solar eu recomendo que você use ele sempre, especialmente a partir do 7º dia. 7º dia em diante, sempre com protetor solar, especialmente aqui debaixo do rosto, para que algum eventual acúmulo de sangue não venha manchar sua pele quando você for exposto ao sol. Okay? Só não vai passar protetor aqui por cima do nariz, porque ele vai estar com curativo, mas todo o restante do rosto tem que estar com protetor. Bom, a gente chegou no ponto mais importante do pós-operatório. Preciso que você anote isso e faça dessa parte do pós-operatório um mantra para você. Lavagem nasal, tá? Lavagem nasal é essencial para sua cirurgia. Eu vou até repetir essa parte do vídeo. Essencial
para sua cirurgia, a lavagem nasal. Ela que vai definir o resultado pós-operatório. O risco de infecção é muito alto se você não tomar cuidado com essa parte, conforme eu vou te orientar agora. Então, em primeiro lugar, eu preciso que você faça a lavagem com 1 litro de soro por dia. É 1 litro mesmo, tá? Não são 200 ml, 300 ml, não é meio litro. É 1 litro de soro todos os dias. Essa lavagem deve ser feita com seringa, ok? De preferência com uma seringa de 20 ml. Eu vou deixar um kit cirúrgico com vocês, essa seringa está presente dentro dele. Para a lavagem nasal, você vai abaixar o seu rosto, o queixo, nessa posição. Você vai pegar a sua seringa de 20 ml, posicionar dentro do nariz e mirar em direção ao seu olho, ok? Então, viradinha para cá, depois viradinha para lá. E você vai aplicar ela com uma força, com uma pressão moderada. Então, olha só, imagina que ela esteja cheia de soro, queixo no peito, coloquei em direção ao meu olho, nessa posição aqui, e vou aplicar nessa velocidade, olha só. Mesma coisa do outro lado. Direção ao olho, abaixa o queixo e... nessa posição, ok? Assim que você vai fazer a lavagem nasal. Atenção, nos primeiros dias você vai estar com splint dentro do nariz. O splint, é aquela plaquinha de silicone que eu expliquei para vocês, e vocês vão observar que tem dois orifíciozinhos aqui de plástico por dentro do nariz. Às vezes eles estão mais visíveis, às vezes menos. O ideal é que, de preferência, essa lavagem nos primeiros dias seja feita por dentro do splint. Então você pode levantar o rosto, jogar uma luzinha aqui na base do seu nariz, fazer a mesma posição, acha onde o splint está, ok? Encaixa ele dentro do splint, bem devagarzinho, abaixa o rosto e mesma posição. E lá. Olhou para cima, encontrou o splint, encaixou lá, abaixou o rosto e lava em direção ao olho. Uma vez removido o splint, com 4 a 5 dias, você vai prosseguir com a lavagem de 1 litro por dia, também usando a seringuinha na mesma posição. Vai ser muito mais fácil daí, porque você não tem mais o splint para lavar dentro do nariz. E a lavagem vai se dar normalmente com a técnica que eu te expliquei. Para isso você vai usar soro fisiológico tradicional, 0,9%, temperatura ambiente. Se você quiser lavar com soro frio também, está liberado. Mas o soro tradicional ele é suficiente. E lembrando, é 1 litro por dia. Bom, em relação aos pontos, você tem pontos dentro e fora do seu nariz, ok? Então existem alguns pontos internos. Os pontos internos eles vão cair sozinhos, são feitos com fio absorvível. E os pontos externos vão ser retirados no consultório com 4 para 5 dias. Eu vou tirar eles, bem tranquilo, não dói praticamente nada. Você vai ver. E, enfim, dê um pulinho no consultório, a gente vai remover eles. Os pontos externos eles estão aqui na columela, e alguns pacientes têm pontos externos também nas laterais. E os pontos internos, enfim, estão para dentro do nariz, nas mucosas, você não precisa se preocupar com eles. Eventualmente eles podem sair, então se você vê algum pontinho transparente ou azul saindo do nariz, são esses pontos internos. Isso não é motivo para preocupação, fique tranquilo. O organismo pode expulsar eles normalmente quando eles não forem mais necessários. Agora, mais um aspecto essencial para evitar infecções e favorecer o resultado final da sua cirurgia, importantíssimo, é a limpeza dos pontos e o cuidado com a higiene das narinas, muito importante. Em primeiro lugar, nós vamos começar com a limpeza usando água oxigenada 10 volumes. Então você vai usar um cotonete, esse cotonete você vai molhar na água oxigenada 10 volumes e passar no rebordo das suas narinas, dos dois lados, com bastante cuidado, certo? Depois, essa mesma água oxigenada 10 volumes você vai aplicar na bordinha das narinas onde tem os pontos, no caso de você ter pontos nas laterais, e nos pontos de baixo, ok? Bom, essa água oxigenada deve remover todas as cascas e crostas de sangue e evitar que as bactérias se multipliquem e se proliferem aí nesse meio de cultura. Em segundo lugar, depois de aplicada a água oxigenada, você vai pegar outro cotonete novo, você vai passar a pomadinha que eu prescrevi para vocês com antibiótico, e você também vai usar esse antibiótico em torno das narinas, no curativo, na incisãozinha aqui de baixo e nas laterais. Você deve repetir esse procedimento 3 a 4 vezes por dia, deixar sempre seus pontos extremamente limpos e desinfetados para evitar infecção. Agora, alguns cuidados básicos: dirigir pelo menos 7 dias depois da cirurgia. Alguns pacientes passam mal, estão maior risco de sofrer algum acidente de trânsito se dirigirem antes disso. Cigarro, eu recomendo que você não fume, mas porventura
você for tabagista, eu sugiro pelo menos 7 dias antes de voltar a fumar. Tomar sol pelo menos 1 mês e meio, ok? 6 semanas sem tomar sol. Escovação dentária normal, sem alterações da rotina. E banho também sem nenhum outro problema, exceto que você não vai tomar banho no primeiro dia depois da cirurgia. Por favor, isso é muito importante, certo? Saiu da cirurgia, não vai chegar em casa e tomar aquele banho gostoso. Existe o risco de sangramento nasal. E nos dias seguintes, até uma semana de cirurgia, evitar banho muito quente, com muito vapor, porque isso pode favorecer vasodilatação e promover algum tipo de sangramento. Também cuidado no banho em relação ao curativo, para você não deixar a água cair por cima do rosto e molhar o seu curativo. Então, banho sempre com a cabeça para trás, como eu citei anteriormente para vocês. Agora, um cuidado essencial, muito importante que você saiba disso, embora esse seja uma complicação relativamente rara, mas ela pode acontecer, que é o sangramento nasal. Então, se porventura você apresentar algum tipo de sangramento no pós-operatório, chamado de epistaxe, que é o sangramento pelo nariz, precisa que algumas medidas sejam tomadas, ok? Em primeiro lugar, nada de desespero. A gente operou um órgão que é extremamente irrigado e existe potencial de sangramento. Eu não consigo dar pontos na parte interna que sangra do nariz, então a gente depende da sua própria coagulação, da formação de um coágulo natural dentro do seu nariz. Ele mesmo vai estancar os próprios sangramentos. Então, a princípio, mesmo que você venha sangrar, a gente vai acreditar que seu próprio organismo vai dar conta de coagular esse sangue, formar coágulos que vão tampar os vasos e evitar que o sangramento continue de forma descontrolada. Nós vamos agir nesse sentido. E uma reintervenção só vai ser necessária se porventura seu organismo não der conta de controlar o sangramento por si mesmo. Primeiro ponto, em caso de sangramento nasal, você vai posicionar sua cabeça para frente e abaixar o rosto, ok? Nada de virar a cabeça para trás, não quero que você engula o seu sangue, pode deixar para frente. Segundo lugar, ficar sentado, nada de se deitar, precisa ficar prestando pressão da cabeça abaixo, você fica sentado e é isso que acontece. Terceiro, você vai pegar o seu dedo indicador e o polegar, abaixar o seu rosto e vai comprimir as narinas dessa forma, ok? E você vai segurar o nariz dessa forma aqui, comprimindo. Você vai segurar ele com a pressão moderada, não é muito leve, não é só isso, tem que apertar mesmo, tá? Por pelo menos 20 minutos nessa posição. 20 minutos com a cabeça para frente, comprimindo o nariz. Bom, em seguida eu vou precisar que você peça ajuda de alguém, que essa pessoa coloque um gelo aqui, tá? Um saquinho de gelo aqui no dorso, em cima da testa. Bom, nesse meio tempo você pode pedir para alguém buscar uma medicação chamada oximetazolina. E você vai pingar 5 gotinhas em cada narina. Vira o rosto para cima, alivia um pouquinho a compressão, pinga 5 gotinhas em cada narina e volta a apertar. Essa medicação ela estanca sangramento. Por fim, a gente vai usar uma medicação chamada ácido tranexâmico. Você tem esses comprimidos com você e você pode tomar 2 comprimidos juntos do ácido tranexâmico, uma medicação que induz a coagulação e vai favorecer um processo natural de interrupção do sangramento. Se porventura, depois de se sentar, virar o rosto para frente, comprimir o nariz, gelo na testa, oximetazolina no nariz e comprimido de ácido tranexâmico, que é o Transamin, que está na sua receita, inclusive. Se o sangramento não foi interrompido, daí eu preciso que você entre em contato comigo para a gente tomar as medidas adequadas e eu te reavaliar, ok? Na verdade, se sangrar, você me avisa e imediatamente tome essas medidas que eu estou te orientando. E se o sangramento não interromper espontaneamente com essas medidas, daí sim nós vamos ter que tomar alguma atitude. É importante que você saiba que um certo grau de sangramento no pós-operatório, ele é absolutamente normal. Totalmente esperado que você tenha um sangramento de pequena quantidade, uma água transparente, avermelhada, escorrendo continuamente pelo nariz por 3 a 4 dias. Alguns pacientes sangram um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, isso é totalmente variável. Mas um sangramento básico, em pequena quantidade, ele é esperado. O sangramento preocupante é aquele sangramento vermelho vivo, volumoso, como se tivesse uma torneira aberta escorrendo sangue continuamente pelo seu nariz. Esse é um sangramento atípico. Esse sangramento merece atenção. Com isso a gente conclui o nosso vídeo de cuidados pós-operatórios. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida eu estou totalmente à disposição. Espero que a sua recuperação seja um sucesso. E fique tranquilo que tudo passa. Os primeiros dias depois da cirurgia realmente são desconfortáveis, são chatos, parece que não vão acabar, mas com 10 para 14 dias tudo passa a fazer sentido e depois disso você colhe os frutos, que em geral são muito bons. Então
Paciência nesses primeiros dias de pós-operatório, conte comigo, estou à sua disposição e qualquer problema é só me ligar e a gente bate um papo, ok? Até mais.